Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre sondagem oronasogástrica e também de sondagem nasoenteral, conforme a resolução do COFEN número 619 de 2019. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, pois cada vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Tá bem, pessoal? Então vamos dar início a esse assunto importantíssimo para o seu dia a dia trabalhando como integrante da equipe de enfermagem. Você precisa saber de uma forma muito clara, simples e objetiva, sendo técnico de enfermagem, auxiliar ou enfermeiro, qual é a sua real competência com relação a esse assunto, para que não reste mais nenhuma dúvida. Então vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, então essa resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, 619 de 2019, vem para normatizar a atuação da equipe de enfermagem na sondagem, tanto oro como nasogástrica, e essa sondagem ela é muito utilizada, por exemplo, em casos de intoxicação exógena, para fazer uma lavagem gástrica, né? E depois retirar, aspirar aquele volume que está ali represado no estômago e assim conseguir dar o atendimento de primeiros socorros, impedindo que essa vítima, que esse indivíduo, por exemplo, venha ter maiores consequências. E também sobre a sondagem nasoenteral, que é utilizada nos hospitais, por exemplo, pacientes que estão internados para a alimentação enteral. Então, pessoal, vamos dar início de forma agora mais complexa, mais profunda a esse assunto. Então, pessoal, agora a gente vai adentrar no quesito competências técnicas da equipe de enfermagem com relação a essas sondagens, tudo bem? Então, a sondagem oronasoenteral, compreendendo aí a sondagem oronasogástrica e também nasoenteral, é um procedimento invasivo e, com isso, ela confere riscos ao paciente, tudo bem? Pessoal, de forma geral, procedimentos invasivos, né, que são procedimentos que conferem risco ao paciente, é competência privativa do enfermeiro, salvo algumas exceções, e a gente vai ver isso no decorrer desse vídeo, tudo bem? Bom, a sondagem oronasoenteral está sujeita a graves complicações. Parece um procedimento simples, mas não é, tá? Uma sondagem passada de forma errada, ela pode trazer sérias complicações à vida e à integridade física desse paciente, inclusive se ela estiver mal alocada. A gente vai ver isso adiante, tá bom? Então, determinando sequelas ou mesmo óbito, especialmente em UTI. Então, passa a ser ainda mais grave em pacientes com distúrbios neurológicos, inconscientes, idosos ou traqueostomizados. Então, pacientes nessas situações, eles estão ainda muito mais vulneráveis do que um paciente consciente, rígido, tudo bem? E aqui ao lado direito eu coloquei uma imagem de radiografia para vocês poderem ter uma noção. Ó. São 4 posições que vocês podem observar aí na passagem, por exemplo, de uma sonda oronasogástrica, tudo bem? Então, na posição 1, a gente pode ver que ali a sonda está alocada acima do diafragma e junção gastroesofágica. Já na posição 2, essa sonda está alocada sob a junção gastroesofágica e antes do corpo do estômago, tudo bem? Na posição 3, a sonda está alocada no corpo do estômago, né? Ou seja, na posição correta, porque o objetivo dessa sondagem é atingir ali, né, o espaço gástrico, tudo bem? E na posição 4, a sonda, ela toca a grande curvatura do estômago ou a ponta encontra-se na região
do esfíncter pilórico. Então, são essas 4 situações que a gente pode verificar, né? Então, a gente percebe ali o caminho por onde passa essa sonda até chegar no seu destino final. Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas complicações relacionadas a esse tipo de sondagem, pessoal. Então, a gente vai começar falando pelo mais simples. Seriam, por exemplo, lesões na região nasal, né? E também na região orofaríngea, provocada exatamente pela forma como essa sonda é passada. É uma lesão mecânica, isso depende da destreza, da leveza, da delicadeza na hora de passar. E um cuidado prioritário ali, né? Ter sempre à mão, por exemplo, uma xilocaína gel para ajudar no deslizamento dessa sonda na hora de passar pelo trato gastrointestinal, tudo bem? Um outro problema, uma outra complicação que pode acontecer, por exemplo, é estenose e perfuração do esôfago. Não é algo tão corriqueiro, mas pode acontecer. E pasmem, um pneumotórax também, que é algo grave, né? Uma emergência médica, pessoal. Pneumotórax pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e óbito se não tiver uma ação imediata e rápida, tá? Bom, nesse caso do pneumotórax, por que pode acontecer? Exatamente pelo deslocamento para o trato respiratório. Então, essa sonda foi passada, né? E ali, no meio do trajeto, ela desviou para o trato respiratório, pessoal. Além disso, inserção dessa sonda em brônquios, possibilitando pneumonia aspirativa e infecção broncopulmonar. Tudo isso é muito sério, né? Então percebam que não é uma simples passagem de sonda. Ela traz junto com ela, caso seja feita, né, de forma incorreta, sérias complicações à vida desse paciente. Então, olha lá, pessoal, o procedimento de sondagem oronasointeral e oronasogástrica requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica. Por isso, né, já que exige essa complexidade técnica, conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, principalmente se ocorrerem qualquer uma daquelas complicações que a gente viu anteriormente, por essa razão, ela é uma atribuição privativa do enfermeiro. Sinto lhe dizer isso, enfermeiro, mas é de competência sua essa atribuição. Há um tempo atrás, né, não tão distante, o técnico de enfermagem, ele passava sonda nos pacientes, né? Porém, a partir de 2019, quando o COFEM normatizou essa questão, passou a ser privativa do enfermeiro. Ao técnico de enfermagem, vamos ver o que compete. Observadas as disposições legais da profissão, compete o auxílio na execução do procedimento, além das atividades prescritas pelo enfermeiro, ou seja, toda a parte de cuidados com relação a esse paciente que está com uma sonda dessas. Tudo bem? Então, no planejamento da assistência, né, o enfermeiro coloca ali essas atividades prescritas para o técnico de enfermagem, como exemplo de monitoração e registro das queixas do paciente. Então, o técnico de enfermagem, ele vai auxiliar em tudo que for atividade que tenha a ver, né, com o monitoramento e registro das queixas do paciente. Por exemplo, a parte da alimentação pela sonda também fica a cargo do técnico de enfermagem, obviamente, depois, né, que estiver ali confirmada a posição, né, ou confirmado o posicionamento correto dessa sonda pelo enfermeiro, ok? Então, o que mais? Monitoração das condições do sistema de alimentação ou drenagem, como eu falei para vocês, no caso aí
da sonda oro ou nasogástrica, e eu estou falando da drenagem, como eu falei lá no início, tá bom? A sonda oro-nasogástrica, ela também pode ser utilizada para alimentação, porém hoje, o que é mais utilizada para essas situações é a nasoentérica, ok? Então, pessoal, monitoração do débito também está a cargo aí do técnico de enfermagem, dos cuidados, e manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema, e tudo isso sob supervisão e orientação do enfermeiro. Vamos ver aqui agora o que compete ao enfermeiro especificamente com relação à sondagem. Definir o calibre da sonda que será utilizada de acordo com o procedimento prescrito, tá bom? Então, aí é o enfermeiro que vai determinar o calibre que será utilizado, tá bom? Estabelecer o acesso interal por via oro ou nasogástrica ou transpilórica para finalidade estabelecida, proceder os testes para confirmação do trajeto da sonda. Então, ao final, depois da passagem da sonda, é o enfermeiro que precisa se certificar se aquela sonda está ou não alocada no local correto. Aí ele vai fazer a ausculta, né, para saber, por exemplo, se for uma sonda nasoenteral, se ela está posicionada no local correto ali, né, no intestino, tudo bem? Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico, por exemplo, raio-x, no caso da sonda nasoenteral, ela é radiopaca, então ela aparece exatamente, a pontinha dela é radiopaca, ela aparece onde está locada. Tudo bem, pessoal? Visando a confirmação da localização da sonda, no caso aí, como eu falei para vocês, da sondagem nasoentérica, em que é utilizada a sonda Dobhoff, beleza? E garantir que a via de acesso seja mantida, né? Então, que ela fique ali, estática, que aquela sonda não venha sair, ela esteja bem presa, tá? Porque há um risco e um perigo com relação a isso também. Se ela não estiver bem fixada, o que pode acontecer é essa sonda sair totalmente ou parcialmente e, por exemplo, na hora da alimentação, ao invés de passar pelo esôfago, estômago, duodeno, né? O paciente acaba broncoaspirando, ela acaba entrando ali no trato respiratório. E temos aqui mais competências por parte do enfermeiro. Vamos ver. Primeiramente, garantir que a troca das sondas e equipos seja realizada em consonância com o pré-estabelecido pelo CCIH da instituição, ok? Prescrever os cuidados de enfermagem é competência privativa do enfermeiro, como líder da equipe, registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento, porque quem realizou o procedimento da sondagem foi o enfermeiro com o auxílio da sua equipe, ok? Então, qualquer intercorrência ou mesmo todas as etapas, tudo o que foi feito durante aquele procedimento precisa ser muito bem anotado, tá bom? Participar do processo de seleção do material para aquisição pela instituição. Muitas vezes, o enfermeiro é consultado com relação ao tipo de material, a qualidade, por exemplo, né, que deve ser adquirido pela instituição. E isso interfere diretamente ali no procedimento. Sabemos que no mercado tem materiais excelentes, mas também materiais muito ruins e que podem trazer algum risco ao paciente. Tudo bem? Então, manter-se atualizado e promover treinamento para os técnicos de enfermagem, observada a sua competência legal. E agora, por fim, vamos falar sobre as competências do auxiliar e técnico de enfermagem com relação à sondagem. Pessoal, auxiliar ao enfermeiro na execução do procedimento da sondagem oro-naso-enteral. Isso é competência tanto do auxiliar como do técnico de enfermagem. Promover cuidados gerais ao paciente, como a gente viu anteriormente, de acordo com a prescrição de enfermagem, que é feita pelo enfermeiro, ou um protocolo pré-estabelecido pela instituição também.
Tá bom, galera? E aqui, comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência advinda do procedimento, enquanto o técnico está ali administrando a nutrição, por exemplo, né, administrando alguma medicação, ou se aquela sonda soltou, deslocou, tudo isso deve ser avisado ao enfermeiro, tá bom? E anotado ali na ficha do paciente. Além disso, proceder o registro das anotações efetuadas no prontuário do paciente de forma clara, precisa e pontual, tá? De forma que o colega consiga entender aquilo que está sendo anotado e sempre de forma cronológica. Tá bom, pessoal? Bom, por fim, participar sempre das atualizações, porque sabemos que de tempos em tempos nós temos atualizações, inclusive conforme essa legislação mesmo, né? Que sofreu, né? Ela foi normatizada em 2019. Antes, a sondagem era feita de uma forma, né? E a partir de 2019, ela foi normatizada pelo COFEN a partir dessa resolução 619, estabelecendo ali exatamente as competências de cada membro da equipe de enfermagem. Então, essas resoluções, assim como o código de ética, desculpa, né, o novo código de ética, eles nos respaldam enquanto profissionais de enfermagem. Pessoal, é super necessário, né? É um dever nosso estar atualizado com relação a esses assuntos, né? Porque isso tem tudo a ver com as nossas competências, responsabilidades, direitos e deveres da profissão, tá bom? Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem.